Eu nunca pego o ônibus da madrugada, só quando não tenho outra escolha. Mas naquela sexta, meu turno no depósito terminou muito depois do normal, e a chuva estava pesada demais para eu encarar uma caminhada até em casa. Acabei pegando a linha das 1h20. O ônibus estava quase vazio. Só eu, um senhor apagado no fundo, e o motorista, que tinha a expressão de quem já desistiu de discutir com a própria vida. Sentei, afundei no banco e fui tirar meus fones do bolso. Foi aí que senti alguma coisa embaixo da minha perna. Um celular. Sem capinha, tela virada para cima, apagada. Levantei na mão esperando alguém reclamar. Nada. O motorista nem olhou para trás. O velho continuava dormindo. A tela acendeu sozinha quando toquei no botão, e não tinha senha nem tela de bloqueio. Só um aplicativo aberto. Câmera. E um vídeo pausado. A miniatura mostrava uma mulher sentada na beira de uma cama num quarto escuro, encarando a câmera com os olhos inchados de tanto chorar. Eu devia ter entregado aquilo ao motorista, devia ter deixado no banco, mas eu apertei o play. A mulher sussurrou, quase sem voz. Ele não me deixa sair do quarto. Se você encontrar isso, me desculpa. Alguma coisa bateu atrás dela, forte o bastante para ela saltar para frente. O vídeo cortou ali, como se ela tivesse arrancado o celular da mão de alguém. Tinha mais 3 vídeos, gravados em sequência, só alguns minutos de diferença entre eles. Olhei ao redor de novo. Ainda só eu, o motorista e o velho dormindo. Toquei no segundo vídeo. A mulher estava mais perto da câmera agora, metade do rosto preenchendo a tela, tremendo descontroladamente. Tem alguém no canto, ela murmurou. Mas é igual a mim. A câmera virou devagar, para o canto do quarto. E sim, tinha alguém lá. Mesmas roupas, mesmo cabelo. Mas a cabeça estava torta, num ângulo impossível. Como se aquilo estivesse tentando imitar um ser humano, mas errasse no básico. A cópia abriu um sorriso tão largo que parecia puxar o rosto para trás. O vídeo cortou ali, como se ela tivesse arrancado o celular da mão de alguém. Tinha mais 3 vídeos, gravados em sequência, só alguns minutos de diferença entre eles. Olhei ao redor de novo. Ainda só eu, o motorista e o velho dormindo. Toquei no terceiro vídeo. A mulher não chorava mais. Agora ela estava sorrindo. Sorriso congelado, olhos arregalados demais, como se alguém tivesse pausado a expressão dela. Ela se inclinou devagar, chegando muito perto da câmera. Ela se foi, sussurrou. Agora só sou eu. As luzes do ônibus piscaram. Eu pulei e pausei o vídeo na mesma hora. O barulho fez o velho resmungar. O motorista nem se mexeu. Meu coração martelava no peito. Eu devia ter jogado o celular no chão, devia ter saído na próxima parada, mas não fiz nada disso, porque ainda tinha um vídeo. E o pior, o horário dele era 5 minutos no futuro. A miniatura não mostrava mais o quarto da mulher, mostrava interior de um ônibus. O meu ônibus. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o celular. Apertei o play. A câmera estava posicionada baixa, mais ou menos na altura do quadril de alguém. O ônibus no vídeo estava vazio, exceto por um passageiro sentado no meio. Um homem com a minha jaqueta, minha mochila, meus sapatos. Eu olhando para um celular, o mesmo celular. Meu eu no vídeo arregalou os olhos, horrorizado. E então, do corredor, uma figura se inclinou devagar. A mulher. Ou a coisa que não era mais a mulher. Com o pescoço pendendo para o lado, sorrindo largo demais. Ela sussurrou. Não olha para cima. O vídeo cortou ali, como se alguém tivesse arrancado o celular da mão dela. Eu fiquei congelado. Respiração curta, coração na garganta. Foi quando ouvi um rangido. Um peso se movimentando bem ao meu lado. Devagar, arrastando. Eu não queria olhar, mas olhei pelo reflexo. Atrás de mim, uma cabeça inclinada num ângulo errado, um sorriso esticado demais. As luzes do ônibus piscaram mais uma vez. Quando voltaram,
O banco ao meu lado estava vazio, mas o reflexo não. Agora estou no fundo do ônibus, escondido entre os últimos bancos. Não sei onde o motorista foi parar. O velho sumiu. O celular ligou sozinho agora há pouco. Nova notificação. Novo vídeo salvo. Horário: 1 minuto a partir de agora. Consigo ouvir algo rastejando entre os bancos. De vez em quando sinto o ar mexer atrás de mim. Acho que está me filmando. Se alguém encontrar isso, por favor, não venha me procurar. Tem 2 de mim agora, e um deles está sorrindo. Eu nunca fui muito de acreditar em sobrenatural. Fantasmas, demônios. Sempre achei invenção de gente entediada. O que sempre me assustou de verdade foram pessoas. Pessoas quietas demais. Pessoas que fazem coisas que você não consegue explicar, mas sabe que tem algo muito errado ali. Descobri isso na pele quando me mudei para um sobrado simples na Alder Street, uns 3 anos atrás. O prédio era dividido em 2 lados. Eu fiquei com o da esquerda. O vizinho, um homem chamado Sr. Kessler, morava no da direita. O primeiro mês foi perfeitamente normal. O Sr. Kessler devia ter algo perto dos 60, sempre de camisa social, sempre sério, sempre sozinho. As cortinas dele nunca abriam. O carro, um sedã velho tombando para a direita, quase nunca saía da garagem. Quando o cruzava colocando lixo para fora ou pegando correspondência, ele só fazia um aceno duro, sem sorriso, sem puxar assunto. E eu não me importava, eu até gostava. Depois do meu antigo apartamento, cheio de vizinhos barulhentos, silêncio era um presente. Mas o segundo mês começou estranho. Os barulhos vieram primeiro. O sobrado tinha paredes finas, mas não finas o bastante para eu ouvir tudo. Normalmente era só o som distante de TV ou passos ocasionais. Mas de repente, à noite, quase sempre às 2 da manhã, começava um barulho ritmado, uma pancada surda. Tom, pausa, tom. Como se algo pesado caísse no chão e fosse levantado de novo. Fez isso por semanas. Eu tentava dormir, mas ficava deitado lá, olhos abertos no escuro, esperando a próxima batida. Comprei protetores de ouvido, máquina de ruído, nada ajudava. Parecia que a vibração vinha de dentro do chão. Uma terça-feira fiquei em casa doente, sem carro, sem trabalhar, sem nada. Estava deitado no sofá quando ouvi um som diferente. Um arranhão. Devagar, arrastando metal contra gesso. Veio da parede que dividia minha sala da sala dele. Levantei o rosto. O som começou perto do rodapé e subiu lentamente, centímetro por centímetro, até parar exatamente na altura dos meus olhos. Fiquei completamente imóvel. E aí eu ouvi uma respiração do outro lado da parede, bem atrás de mim, como se alguém tivesse colado a orelha no gesso, escutando o meu silêncio. Um frio horrível subiu pelas minhas costas. Eu deveria ter batido na parede, deveria ter xingado, mas alguma coisa dentro de mim só dizia: não faz barulho. Me levantei devagar e fui para a cozinha, tentando parecer natural. Peguei um copo, enchi de água e joguei ele de propósito na pia. O vidro estourou alto. No mesmo instante, ouvi passos rápidos do outro lado. Depois uma porta batendo, como se alguém tivesse fugido. Ele estava ouvindo. Ele achava que eu não estava ali. E agora ele sabia que eu estava. Depois disso, tudo ficou pior. Percebi que toda vez que eu saía de casa, as cortinas dele se mexiam só um pouco, um movimento mínimo, o suficiente para que um olho espiando passasse despercebido por qualquer outra pessoa. Passei a trancar todas as portas 2, 3 vezes. Evitava chegar perto das janelas. Dormia mal. Cada som no carpete me acordava. E então, de repente, os barulhos das 2 da manhã pararam. Nada.
Silêncio absoluto. E aquele silêncio parecia muito mais perigoso. 2 semanas depois, cheguei em casa tarde, numa noite de tempestade. Um caminhão bloqueava parte da garagem, então precisei estacionar na rua. A chuva estava tão forte que mal dava para ver o chão. Quando subi a calçada, minhas chaves caíram da mão e escorregaram direto para os arbustos entre minha varanda e a dele. Me abaixei com o celular na mão, usando a lanterna para procurar. Os arbustos estavam molhados, pesados, e eu fui afastando os galhos até ver algo iluminado pela luz. Algo na base da parede, bem embaixo da janela da sala do Sr. Kessler. A chuva tinha lavado parte da terra, e atrás dela, um buraco. Não uma fenda natural, um buraco cavado à mão, grande o suficiente para alguém rastejar. Minha respiração travou. Apontei a lanterna mais para dentro, e ali percebi que o espaço sob o sobrado era totalmente conectado. Não havia divisória entre meu apartamento e o dele. Era um único vão de terra, escuro e crio. E havia marcas de arrasto, vindas do lado dele, passando por baixo da viga central e desaparecendo diretamente para debaixo do meu piso. Eu tropecei para trás. Não tive coragem de olhar de novo. Corri para o carro, tranquei as portas e fiquei lá, tremendo. Chamei a polícia dizendo que tinha visto alguém tentando entrar na minha casa por baixo. Era a única forma de fazerem eles virem rápido. Quando chegaram, encontraram o buraco. 2 policiais rastejaram para dentro com lanternas potentes. Eu fiquei na calçada, envolto numa manta, vendo os faixos de luz tremendo lá embaixo. Quando saíram, estavam pálidos. Foram direto bater na porta do Sr. Kessler. Nenhuma resposta. Acabaram arrombando. Eu jamais vou esquecer o olhar dele quando o puxaram algemado. Não era raiva, não era medo. Era vazio, sem expressão, como se nada daquilo surpreendesse. Depois, um dos policiais veio falar comigo. Ele disse que encontraram um saco de dormir e uma caixa térmica embaixo do meu quarto. E então veio a parte que eu nunca vou conseguir esquecer. A madeira sob a minha cama estava afinada, raspada com fermenta, a quase transparente. Havia pequenos furos no assoalho, milimétricos, atravessando a tábua e a espuma do carpete. Alguém tinha passado meses ali embaixo, mexendo silenciosamente, fragilizando o piso, abrindo microaberturas. O policial disse com o rosto sério: ele ficava deitado bem embaixo de você, todas as noites. As pancadas das 2 da manhã não eram livros caindo, eram ele se ajeitando no chão para dormir exatamente sob a minha cama. Me mudei no dia seguinte. Deixei quase todos os móveis para trás. Nunca mais entrei naquele quarto. Nunca mais quis ver aquele chão. Hoje moro no 4º andar de um prédio de concreto, sem porão, sem espaço vazio embaixo. Mas às vezes, quando a noite está quieta demais, quando eu me deito e o colchão afunda um pouco, eu ainda prendo a respiração, esperando ouvir um arranhão subindo pelo chão. Eu me sentava perto da janela do meu escritório, numa noite gelada de inverno, olhando para a escuridão da pequena mata ao lado do prédio. Enquanto observava aquele breu, a mesma pergunta martelava na minha cabeça: o que está acontecendo com o meu marido? Nos últimos 3 meses, eu vinha trabalhando num projeto gigantesco, passando noites inteiras sozinha ali. Enquanto todo mundo ia embora no fim do expediente, eu ainda estava cercada de plantas, relatórios e papéis que pareciam não ter fim. E quanto mais tempo eu ficava ali, mais aquela sensação me apertava o peito. O Daniel, meu marido, estava diferente, frio, distraído, duro. Tudo isso me fazia pensar que ele estava com outra pessoa, enquanto eu quebrava a cabeça naquele projeto. Essa ideia me consumia, me deixava cega, me tirava o foco, o sono, a paz. Daniel e eu nos conhecemos quando éramos quase crianças.
12 anos de casamento. Ele sempre foi o tipo de homem que fazia questão de me avisar quando chegava, quando saía, sempre preocupado. Mas nas últimas semanas, o telefone dele vivia no silencioso, longe de mim. Mensagens apagadas, respostas curtas. Eu já tinha mexido no celular dele escondido e nunca encontrava nada, mas a sensação permanecia, como uma pedra no peito. A neve caía pesada naquele dia. A estrada estava congelando. Eu não era boa dirigindo naquele gelo e só de pensar na volta para casa já me dava um arrepio. Peguei o celular e mandei uma mensagem para ele. Depois outra e outra. Nenhuma resposta. Liguei. Caixa postal. A raiva subiu tão rápido que eu nem pensei. Joguei o celular contra a parede. A tela estilhaçou e naquela hora eu tive certeza absoluta. Ele tá com outra. Peguei minhas coisas, tranquei o escritório e fui direto pro carro. Liguei o motor, respirei fundo e saí da garagem com tudo. As ruas estavam vazias, só o barulho dos pneus arranhando o gelo. Eu queria chegar em casa antes dele perceber. Queria pegar ele no flagra. Conforme eu acelerava, minha mente ia desenhando as cenas que eu temia. Uma mulher entrando no meu apartamento, risadas abafadas, ele abraçando outra. De repente, uma buzina ensurdecedora cortou meus pensamentos. Um caminhão surgiu cruzando a estrada. Não havia tempo para frear. Tudo o que eu fiz foi pisar ainda mais fundo no acelerador e fechar os olhos. Por um milagre, senti o carro deslizar por centímetros sem ser atingido. Minutos depois, tremendo, cheguei ao prédio. E foi aí que eu vi uma mulher saindo da nossa porta. Cabelo preso, casaco comprido, indo embora. Meu estômago virou. As luzes do apartamento estavam fracas e havia um brilho quente vindo do quarto. Velas. Muitas velas. Deixei a porta do carro aberta, subi correndo e entrei no apartamento chorando. "Daniel!" gritei. Ele estava na sala, ao telefone, sem nem perceber que eu tinha entrado. Graças a Deus deu tudo certo, eu não ia conseguir esconder por mais tempo. Ele dizia: "Sim, chegou hoje, são as flores favoritas dela. Preparei o jantar que ela ama e o colar ficou perfeito." As palavras dele me atravessaram como uma faca. Ele estava arrumando tudo para mim. Meu peito apertou. As lágrimas escorriam sem parar. Eu estava tão errada. Quando entrei na sala, vi as flores em cima da mesa, as velas e o colar que eu desejava há meses, brilhando dentro de uma caixinha aberta. Daniel desligou o telefone e ligou a TV, ainda sem notar minha presença. Eu não conseguia falar. "Daniel, me desculpa", sussurrei. Ele não reagiu. Não sequer olhou na minha direção. A televisão continuava falando sozinha, até que uma frase me fez gelar. "Acabamos de receber a informação de um acidente fatal, envolvendo um caminhão e um sedã preto na estrada principal. Aconteceu há apenas poucos minutos." Daniel caiu de joelhos na mesma hora. Eu me virei para a TV e ali, na tela, vi a cena. Meu carro preto, ou o que sobrou dele, amassado, destruído, empurrado para baixo da frente do caminhão. E um casaco verde, o meu casaco, preso na porta arrancada. Foi aí que eu entendi. Daniel não estava me ignorando. Ele não podia me ver, não podia me ouvir. Eu nunca tinha sobrevivido àquele cruzamento. E enquanto eu olhava para a TV, para o carro destruído, para a vida que eu deixei para trás, tudo que eu senti foi um vazio enorme e o arrependimento de ter passado meus últimos minutos viva acusando o homem que só queria me surpreender.